Como lidar com o passado, tanto seu quanto do seu atual, sem deixar que isso impacte a sua relação. Olá, Mariluz aqui falando, sou psicóloga clínica, trabalho com saúde mental e relacionamentos e eu quero bater um papo sem pressa, mais longo com você, sobre um tópico que eu já abordei em outras redes, que é o ciúmes retroativo, mas não só o ciúmes, mas também aquele monte de informações e de bagagem que pode atrapalhar a nossa relação atual. De entender que todo mundo tem uma bagagem, nós temos, e a pessoa que a gente se relaciona também tem. Às vezes a gente tem a fantasia e gostaria de que aquela pessoa viesse vazia, sem nenhuma informação. Eu apelidei isso carinhosamente de ciúmes retroativo e fiz um conteúdo específico, tá lá na rede vizinha, se você quiser conferir, sobre ciúmes retroativo, que é essa sensação ruim que fica da gente ter ciúmes de alguém que não é mais presente. Aqui, obviamente, eu tô falando de relações saudáveis e bem resolvidas e que essa pessoa já se desprendeu emocionalmente, fisicamente de alguém. Só que a partir do momento que a gente sabe que essa pessoa existiu por algum motivo, uma conversa, uma foto, a gente fica revivendo isso. E isso atrapalha nos nossos planos, na relação que a gente quer construir com quem está do nosso lado. Então não tem nada a ver com o comportamento do outro, né, de essa pessoa estar vinculada a alguém de alguma forma. Não é isso. Na realidade, tem a ver com o fato de a gente ficar trazendo o passado o tempo todo. O excesso de passado nunca ajuda. Porque para que serve o passado? O passado serve justamente para a gente olhar para trás, entender aquilo que a gente fez de certo ou de errado sobre um determinado assunto e poder seguir em frente e aprender. Ficar revivendo, ruminando, isso não vai trazer nada de bom e de positivo para sua relação. E isso é bastante revelador, obviamente, sobre quem faz. Então, se você é a pessoa que fica revivendo o passado, talvez não seja passado para você, em primeiro lugar, talvez seja uma insegurança, o que eu apelidei de ciúmes retroativo, talvez seja uma dificuldade ou algo que eu já lidei muitas vezes na clínica, que é a fantasia de eu preciso ser a pessoa mais importante, o amor da vida, para sempre, da pessoa que está comigo hoje. Eu não aceito que tenha existido alguém. Eu quero tanto e amo tanto essa pessoa, eu preciso ser tudo para ela. E você não acha que isso é perigoso também? Porque às vezes a gente não é tudo nem pra gente, mas a gente quer exigir isso do outro. Então, primeira coisa, toma cuidado com o excesso de passado. A segunda coisa é, se você entender o que você está vivendo, essa dinâmica, você precisa se questionar por que você tem feito isso. Por qual motivo você precisa ser exclusivamente única na vida dessa pessoa? Por qual motivo que você não entende que muitas vezes esse passado, essa relação que veio antes de você, trouxe a melhor versão dessa pessoa? Pra você, inclusive. Por quê? Porque ele ou ela aprendeu com essa relação, errou, acertou, se melhorou e agora tá aí, disposta e disponível para você. Então para de olhar o passado como algo ameaçador, como algo que não vai colocar você no centro da história e da vida, e não vai mesmo, porque isso nem é saudável, mas para de olhar o passado como algo que pode te roubar. Esses verbos e essas ações que eu tô dizendo aqui, elas não fazem parte de uma dinâmica saudável. Para se relacionar, a gente precisa estar na melhor versão possível. Eu não tô falando de perfeição, hein, gente? Ninguém vai ser perfeito para se relacionar. Mas se eu tenho esse nível de insegurança, de medo, então eu preciso me cuidar. Eu preciso buscar uma ajuda profissional muitas vezes. Preciso buscar uma terapia, porque talvez seja isso que está impactando e atrapalhando todas as relações que eu tento construir. Não só a ideia do ciúmes retroativo, mas a insegurança, esse sentimento de posse, esse desejo de controle. Numa relação eu não posso me perder de mim. Como é que eu faço para construir, de repente, aquela família que eu sonho? Aquele casamento, aquele namoro. Como é que eu faço para manter uma relação nesse nível de saúde emocional? A gente precisa limpar
limpar o nosso coração de todas essas amarras de posse, de controle, de excessos que na realidade impactam não só a nossa relação, mas como a nossa saúde mental. Já parou para pensar que quando a gente está extremamente inseguras, o que acontece? A gente começa a ter essas fantasias, esses medos e essas preocupações de que vamos perder, de que aquela pessoa não nos ama tanto, de que vai nos trair, e a gente traz tudo isso para a relação e a gente vai envenenando essa relação, não só a nós mesmas, mas a gente vai envenenando a própria relação. E aquela relação que eu queria tanto cuidar, demonstrar amor, deixar ela saudável e que ela tivesse durabilidade, ela se fragiliza. Então toma cuidado, porque as ações que a gente tem dentro de uma dinâmica fala muito sobre quem nós somos e principalmente como nós estamos. E para nos relacionarmos, a gente não precisa ser perfeito, mas a gente precisa estar emocionalmente organizadas. Essa é a palavra-chave aqui, organização emocional, para a gente ter durabilidade nas nossas relações. Então, se você se identificou com algumas coisas que eu disse aqui, com várias ou com algumas, quiser bater um papo comigo, deixa nos comentários que eu venho aqui te responder. Um outro favor que eu te peço, esse conteúdo ele é muito importante para ficar aqui só guardadinho, né, no canal do YouTube. Então, compartilha ele com o máximo de pessoas, pega esse link e joga para o mundo. Além dos comentários de compartilhar, se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, né, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações. Aí toda vez que eu fizer um conteúdo, você vai ser avisada e aí você vai poder vir aqui assistir. Combinado? Então tá bom. A gente se vê no próximo e lembra, organização emocional para ter relações mais duradouras e muito mais saudáveis. Um abraço, a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.